Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais esse vídeo. É um vídeo super importante, porque hoje eu não vou ensinar vocês a fazer nenhuma luminária. Na realidade, eu vou ensinar uma coisa tão importante quanto. Nós vamos aprender a montar os componentes essenciais para a fabricação de qualquer luminária. Soquetes, interruptores, plugs e canoplas. Então minha dica é, se você ainda não sabe fazer a montagem desses componentes, preste bastante atenção que é super simples e rápido. E se você já sabe, preste atenção também porque sempre tem alguma coisa nova para aprender. E aí, vamos começar a trabalhar? Muito bem, vamos começar a produzir? A gente vai primeiro fazer a instalação de um abajur. Esse é um modelo de abajur que nós produzimos aqui na fábrica e a gente vai fazer uma instalação simples para ele. E aqui já estão separados os principais componentes. Temos aqui o plug macho para ser inserido na tomada, né? O interruptor de meio de cordão e o soquete. E aqui eu estou com um soquete que nós chamamos de soquete de coluna, tá? Que é justamente esse soquete que tem essa trava para segurar a cúpula do abajur que vai ser encaixada depois aqui nessa rosca, ok? E aqui eu tenho, claro, o cabo paralelo, que é o cabo que a gente vai utilizar para fazer a ligação desse abajur. Muito bem, eu vou começar justamente por uma das extremidades, o soquete. Esse soquete, como eu falei, é um soquete que nós chamamos de soquete de coluna, justamente porque ele prende a cúpula na sua borda. Existem diversos fabricantes de cada um desses componentes e, claro, de soquetes também. Então você tem vários modelos, cada fabricante tem vários modelos diferentes. Esse é um modelo padrão, obviamente existem vários outros, mas a mecânica de montagem é basicamente a mesma. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nesse caso, é desmontar esse soquete. Eu vou começar a desmontagem desse soquete soltando esse copinho interno que ele tem aqui. Esse copo interno eu solto, desatarrachando aqui esse parafuso, já saiu. Depois de remover o parafuso, eu puxo esse copo central, que é o copo de contato. Puxando aqui, eu tenho acesso aos dois bornes de contato, que é onde eu vou fazer a inserção dos meus fios, dos meus cabos, né? Então eu desatarracho aqui o suficiente para fazer a passagem do cabo, desatarracho aqui o suficiente para fazer a passagem do outro cabo e vou fazer a inserção dos cabos. Esse daqui é um cabo paralelo. Paralelo porque você tem esses dois fios aqui que correm paralelos um ao outro. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui, separar esses dois pontos aqui com aquele torquês. Tenho aqui os dois cabos separados. Bom, existem várias maneiras de você simplesmente desencapar esse cabo. A gente aqui tem, por exemplo, esse alicate daqui desencapador, que é bastante útil, bastante eficiente. Basta você escolher o quanto você quer desencapar, puxar e ele já desencapa para você. É uma ferramenta super eficiente. Uma outra maneira, por exemplo, é utilizando o próprio torquês, né? O próprio alicate torquês, que é você pegando aqui uma das pontas, apertando levemente e forçando ele para fora. Observe que eu não vou até o final, eu mordo praticamente o cabo e empurro aqui com o dedo, puxo e tenho aqui o cabo desencapado. E existe ainda uma terceira maneira, né? Existem várias maneiras, né? Mas existe ainda uma terceira maneira aqui, que é utilizando um estilete. E o estilete como é que a gente faz? Primeira coisa, que é um hábito que todo mundo tem, usar o estilete dessa maneira. O que acontece? Eu, como tenho indústria há muitos anos, trabalho em indústria, eu tenho uma certa mania com segurança de trabalho. É uma mania bastante positiva e acredito que todo mundo deveria ter. E óbvio que a gente jamais deve fazer um corte dessa maneira, porque às vezes você pode fazer muita pressão e cortar o dedo e você pode acreditar, um estilete pode fazer cortes bastante profundos. Então se você vai precisar fazer, primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente marcar a área que você quer cortar, tá, do estilete e você vai ver que ele já vai rasgar aqui o plástico e você vai poder arrancar ele com a mão, tá, se for o caso. Ou então, você pode fazer o que é melhor, em cima da mesa, você faz as marcações, que é o mais correto, e aí sim você vem e arranca a parte, você pode arrancar com a mão ou arrancar com um alicatezinho para desencapar o fio. Uma outra dica, jamais desencape o fio dessa maneira, é muito comum você ver gente fazendo isso. Por quê? Na hora que você desencapar o fio dessa maneira, você pode muitas vezes
cortar também alguns desses filamentos. Esse é um cabo, um cabo flexível multifilar, porque ele tem esses vários filamentos finos aqui. E esses filamentos, obviamente, são calculados para estar aqui, eles todos têm uma função. Então, se você corta parte desses filamentos, você enfraquece a ligação. Você pode sobrecarregar os filamentos restantes. Então, a gente tem que preservar os filamentos. Depois de feito isso, né, eu vou enrolar aqui os fios. Dessa forma eu tenho maior rigidez. E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar esse cabo que eu cortei, paralelo, e vou passar aqui pelo orifício de fundo, né? E vazo pela frente do copo. Puxei aqui, ok? E agora eu vou fazer a montagem no copo de contato. Ligo o primeiro borne e ligo o segundo borne. Aqui a fiação firme, presa ao copo de contato. E aí é só puxar aqui. Tá aqui, já casado. E aí basta recolocar aqui o parafuso. Instalado o soquete ao cabo, eu vou passar a fiação por dentro do corpo do abajur. E eu uso a rosca interna que tem aqui no abajur para rosquear o bocal. Pronto, está firme. Agora a gente vai colocar o segundo componente, que é o interruptor. O interruptor a gente costuma colocar entre 50 e 60 centímetros a partir do abajur. Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é abrir o interruptor. Esse é o interruptor de meio de cordão, né? Ou seja, ele fica no meio do fio, tá? No meio desse fio. E aqui eu vou remover o miolo para fazer a ligação dos contatos. No lugar onde eu vou colocar o interruptor, eu pego aqui um estilete e, sem estar com as mãos aqui embaixo, né, eu faço um pequeno corte para fazer a separação dos cabos. Faço o suficiente, depois eu abro o resto com as mãos. O suficiente para poder passar aqui dentro desses cabos. Dessa maneira. Próximo passo é fazer um pequeno corte. E agora eu vou desencapar esse cabo daqui e prender um em cada borne. É dessa maneira que deve ficar o interruptor após a montagem. Ou seja, você vai ter uma parte do cabo que vai permanecer intacta, contínua, e uma segunda parte, a segunda metade, que vai ser interrompida, por isso se chama interruptor, pelo sistema, ok? Agora a gente vai fazer a montagem, recolocando aqui aqui nosso interruptor de meio de cordão. Agora nós vamos ao último componente desse sistema, que é justamente o plug macho, que vai ser conectado à tomada na rede. Plug macho. Observando aqui a parte interna do plug, nós verificamos que além dos bornes eu tenho aqui um relevo que forma um caminho. Esse caminho ele é feito para que você passe o cabeamento por dentro dele e assim você consegue travar esse cabeamento dentro do corpo do plug. Dessa forma você evita que o contato se solte caso alguém resolva puxar a tomada pelo cabo, o que a gente sabe que é errado.
Está terminada a nossa instalação. Soquete, interruptor de meio de cordão, plug macho para ligação na tomada. Vamos testar? Vamos atarrachar a lâmpada, interruptor, funcionando perfeitamente. Agora eu vou remover a lâmpada, porque eu quero mostrar a vocês como funciona o sistema de fixação da cúpula. A gente vai remover aqui esse anel. E aqui que a gente vai fixar a nossa cúpula. Vamos recolocar a lâmpada agora para ver o conjunto todo montado. Está aqui o sistema todo montado, soquete, interruptor e plug. E agora eu vou mostrar para você uma outra solução, que é quando a gente precisa montar pendentes. Como é que a gente instala uma canopla no teto? Vamos lá? O procedimento é basicamente o mesmo. A diferença é que ao invés de a gente colocar interruptor e um plug para ligar na tomada da rede, esse cabo vai ser liso. E na outra extremidade a gente vai montar uma canopla. E aqui estão os componentes. Nós temos aqui o soquete, 2 nipples, uma canopla, uma trava de fixação ao teto e os 2 parafusos que vão fixar a trava. E claro, nós temos também o cabo. A gente vai usar agora um cabo PP cristal, que é esse cabo incolor, né, transparente. O cabo PP é, na realidade, um cabo paralelo encapsulado com esse corpo externo de borracha. E aí, para acessar o cabo internamente, nós temos que romper esses 2 corpos, tanto o corpo externo como o corpo interno. Nós vamos começar pelo soquete. Esse modelo de soquete é um pouquinho diferente daquele anterior, e nós vamos acessar o interior dele abrindo pela lateral. O sistema é bastante diferente, como vocês vão notar, mas o princípio é o mesmo. Nós temos 2 bornes de contatos que são separados por esse corpo de termoplástico, onde você tem os contatos internos aqui. Eu vou desencapar aqui, marcando com o estilete aqui o corpo externo. Posso forçar um pouquinho aqui para ele romper. E se eu quiser eu posso puxar com a mão, ou mais fácil, utilizar. E aí eu tenho acesso aos 2 cabos internos. Nesse caso, eu vou usar mais um modelo de luminária que nós fabricamos aqui. E aí eu vou começar a montar o sistema dentro do nosso modelo. Primeiro passo, eu vou pegar aqui um nipple. Veja aqui um nipple transparente. Vou inserir aqui no corpo da peça, por esse furo central. E vou rosquear a base do soquete aqui. Uma vez estando firme aqui, eu passo o corpo externo do nipple. Passo o cabo. Puxo novamente agora aqui o cabo. Cuidado, engato, está aqui firme. E agora sim, eu vou travar aqui o nipple, porque o objetivo do nipple é justamente esse, é prensar o cabo e evitar que o cabo corra. O nipple, além de ser um sistema de acabamento, é um sistema de segurança, porque ele garante a fixação do cabo. A gente nunca deve fixar o cabo e garantir a fixação da luminária apenas com o cabo no contato, que é muito comum de acontecer. Isso é um risco, porque a luminária pode romper e você, além de você poder perder a sua luminária, danificar a luminária, você pode até criar um curto-circuito. Então não faça isso. Utilize sempre algum tipo de sistema de segurança. Agora eu vou montar a luminária. A luminária já está montada, agora vamos verificar como é que é feita a instalação da canopla. Para a montagem da canopla, eu tenho os seguintes componentes: o prato de acabamento, a trava, o nipple e os 2 parafusos de fixação ao teto. Aqui eu já tenho o cabo que está desencapado, eu vou passar ele pelo nipple.
Nesse momento, o nipo simplesmente vai entrar por aqui e vai rosquear. Vamos instalar essa peça? Eu inicio fixando com os parafusos a travessa na caixa de luz que fica embutida na laje. Em seguida, eu passo o cabo PP por dentro do furo central da travessa. E por segurança, eu dou um nó no cabo PP. Se você tiver um trava-cabo, também serve. Em seguida, eu conecto os cabos da luminária aos cabos da rede. É importante fazer um isolamento bem seguro e bem feito com fita isolante. Depois é só recolocar a fiação dentro do lugar. Encaixo a canopla e junto com a canopla o nipo trava o sistema todo no local. Tá aí, pronta a nossa luminária instalada. Então aqui as nossas duas criações de hoje, o abajur e o pendente. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, que essas informações são muito importantes para você conseguir montar as luminárias de maneira correta. Como você viu, essas montagens são super simples e rápidas. Agora, se você não sentir segurança para fazer esses procedimentos, é aconselhável que você seja um profissional ou alguém que entenda. Eletricidade é uma coisa muito séria e a gente jamais deve mexer se não sentir firmeza. E justamente por isso minha dica de hoje vai nesse sentido. A gente jamais deve fazer qualquer um desses procedimentos com o equipamento ligado à rede. Seja o pendente, seja o abajur. A gente sempre deve fazer com o equipamento desligado. Se não for possível, a gente deve desligar o disjuntor que abastece o circuito. Pode parecer bobagem eu estar falando uma coisa dessa, mas tem muita gente, seja por pressa ou mesmo por irresponsabilidade, que não se preocupa com segurança na hora que vai fazer esse tipo de trabalho. Por favor, não seja um deles. Se você gostou do que viu, curta, compartilhe, lembre-se de assinar o nosso canal e deixe seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante para mim. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e muito sucesso para você!